Bem, esse é o trabalho de. Esse é o TDE para cálculo 1, professor Adriano, valendo 2 pontos na terceira nota. Problema: o trabalho proposto foi resolver uma derivada e depois integrá-la para ver que era a mesma coisa, ou fazer um problema de otimização. Optei por um problema de otimização que eu acho mais didático. Eu acho mais fácil também visualizar o problema de derivada, que quando começa o semestre a gente não acaba tendo um pouco de dificuldade com derivada, pois não entende o que deveria ser. Daí aqui estão um problema de otimização. Problema de otimização geométrico que eu vou resolver no vídeo. E aqui estão as principais fórmulas, equações que são utilizadas para resolver esse problema de otimização com geometria, com geométricos. Daí aqui tem as equações de um retângulo que a área dele é x vezes y, que seria um lado vezes o outro. E o perímetro dele é 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro lado, que seria 2 vezes x mais 2 vezes y. Um prisma, um cubo, teria o seu volume, seria a sua base, vezes a sua profundidade, vezes a altura. No caso aqui, x vezes y vezes z. Um círculo que teria a sua área definida por π r ao quadrado, ou sua circunferência, seu tamanho aqui ao redor, por 2 vezes o π vezes o raio. E um cilindro, que seria o volume, igual a π vezes o seu raio ao quadrado vezes a sua altura. Daí os passos para resolver os problemas de otimização geométrico. Que se a gente vai vendo enquanto vamos resolvendo. O primeiro passo seria encontrar a equação objetiva do problema e deixá-la com só uma variável e derivar essa equação. E depois, quando for resolvido, isso ficará mais claro. Segundo, igualar a equação derivada a zero e encontrar os valores da incógnita nessa condição. Que seria colocar a equação encontrada, torná-la igual a zero. O terceiro passo é fazer a segunda derivada para encontrar os valores de máximo e mínimo, substituindo os valores encontrados no passo anterior, sendo que se o valor encontrado for superior a zero, se x for maior que zero, se o x, por exemplo, for maior que zero, a variável x será um ponto de mínimo, e se o valor encontrado for inferior a zero, seria x menor do que zero, por exemplo, este seria um ponto de máximo. Então vamos ao exemplo. Um fabricante quer construir caixas com tampa a partir de uma folha de papelão retangular medindo 10 cm por 16 cm. Para construir a caixa, 2 quadrados e 2 retângulos são removidos dos cantos das folhas de papelão. As abas que sobraram são então dobrados para cima de modo a formar uma caixa com tampa. Quanto deve ser x a medida em centímetros dos lados dos quadrados que são retirados da folha de papelão para que o volume V da caixa seja o maior possível? Aqui temos o papelão, que seria 10 por 16. Aí o nosso problema fala em volume, temos que encontrar o maior volume possível. A equação do volume, vindo para cá, as otimizações são aqui, ó, volume igual a x, que seria a largura da base, vezes y, que seria a profundidade, vezes z, que seria a altura. O problema aqui, x pode ser a nossa altura. Como aqui vai ser x, altura, 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 altura. Vai ser dobrada para cá, levantada para cá, e essa será a nossa tampa, e aqui será o nosso fundo. Então, teremos, o nosso volume vai ser igual a x vezes a nossa largura, ou nossa profundidade y, que vai ser igual a 10 centímetros, que é o tamanho total dela, menos 2 vezes o x, já que x vai ser cortado aqui e aqui, ó, mesmo tamanho, menos 2 vezes o x. Então teremos 2
menos 2x, mais 10 vezes... Aqui agora, nós temos ao total 16 centímetros. Como nada vai ser tirado, nenhum desses dois lados aqui, ó, nós teremos 16 dividido por 2, menos 2x. Então, no caso, como o z vai ser só daqui até aqui, teremos 2z, vai ser igual a 16 dividido por 2, menos 2x. Ou z vai ser igual a 8 menos x. Que seria a mesma coisa. Menos x mais 8. Aqui teremos v igual a menos 2x ao quadrado mais 10x. Seria v em função de x vezes menos x mais 8. Derivando essa função, que seria a nossa função, segundo nossos passos aqui, ó, equação objetiva, nós temos que derivá-la. Deixamos ela apenas com uma variável, que é a nossa variável x, e agora vamos derivá-la. Derivando ela, nós vamos encontrar 6x ao quadrado menos 52x mais 80. E esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo para o exemplo, nós temos que igualar a equação derivada a zero e encontrar os valores da incógnita nessa condição. Aqui a nossa incógnita vai ser x. Então aqui na verdade, nós colocaremos 6x quadrado menos 52x mais 80. Nós podemos dividir toda a equação por 2, que vai facilitar o nosso serviço. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 26x mais 40 igual a 0. Por ser uma equação de segundo grau, a forma mais fácil de encontrarmos o valor de x é fazendo a Bhaskara. A Bhaskara é menos b mais menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividindo por 2 vezes o a. X é igual. Então, nosso A vai ser igual a 3, o nosso B vai ser igual a menos 26 e o nosso C vai ser igual a 40. Resolvendo a equação a Bhaskara, nós vamos encontrar x1 igual a... O nosso x1 vai ser igual a 20 terços, ou 6,67 aí eternamente. E o nosso x2 vai ser igual a 2. Vamos ver o segundo passo. Valores das incógnitas nessa condição. Aqui nós temos os valores das incógnitas. Ó. Os dois extremos vão ser x1 igual a 20 dividido por 3, ou 6,66666 eternamente, ou x igual a 2. Então agora nós temos que encontrar qual deles é um ponto de máximo e qual deles é um ponto de mínimo. Daí esse vai ser o nosso terceiro passo. Terceiro passo, nós precisamos fazer a derivada segunda para encontrar os valores de máximo e de mínimo. E a gente já tem os valores de máximo e de mínimo, mas a gente tem que descobrir se eles são de máximo e de mínimo. Daí a gente vai substituir os valores encontrados no passo anterior e a gente sabe que se o valor que vai ser encontrado for superior a zero, isso será um ponto de mínimo. E se o valor encontrado for inferior a zero, ele será um ponto de máximo. Então, vamos ver a derivada segunda aqui. A derivada segunda vai ser
função duas linhas de v sobre x igual a 12x menos 52. Então, para x1 igual a 20 terços, teremos v, duas linhas de 20 terços, igual a 12, 20 terços menos 52. Isso vai nos resultar em mais 28. Vai nos resultar em mais 28. Mais 28,355. Que será um valor positivo, logo será maior do que zero. Então, x1 maior do que zero. Aqui é um ponto de mínimo. Agora, para x2 igual a 2, teremos v, duas linhas de 2, igual a 12 vezes 2 menos 52, que vai nos resultar em menos 28,355, que vai ser um ponto de máxima, já que ele é menor do que zero. Aqui, x2 do que zero, ponto de máximo. Então nós sabemos que o nosso x2 vai ser o nosso x da equação aqui em cima. Quando x for igual a 2 centímetros, nós vamos ter o volume máximo da caixa. A gente consegue testar aqui, também podemos testar. Testando alguns valores para x, como x igual a 2 centímetros, que é o x2 da nossa equação, nós obtemos 72 centímetros cúbicos para o tamanho da caixa. Se testamos o x1, que deu 20 terços, ou 6,67 centímetros, nós vamos ter menos 29,63 centímetros cúbicos. É uma coisa possível, pois não existe volume negativo. Além do mais que, se nós tivermos x dos dois lados, do nosso lado y, lá no começo, nós teremos 13,333 centímetros e teremos só de área lateral e teremos somente 10 centímetros de comprimento do papelão, então é uma coisa impossível. Daí a gente consegue verificar testando os valores para x. E aqui também podemos ver que usando 2,01 centímetros nós vamos ter 71,998 centímetros cúbicos, e usando 1,99 nós vamos ter o mesmo valor, que confirma que é o máximo que nós conseguimos. Acima disso o valor não vai se manter. Então é esse valor que nós conseguimos. Então, para resolver o nosso problema que perde os lados, quais seriam os tamanhos dos lados da caixa, nós teremos para x igual a 2 cm, nosso y terá 6 cm e nosso z terá 6 cm. Isso, 2 vezes 6 vezes 6 vai dar 72 cm cúbicos, que vai ser o volume máximo que nós vamos conseguir por uma caixa nessas condições.